Olá, bem-vindo aqui a mais um tutorial de iniciação às ferramentas básicas do Adobe Illustrator, a versão SS6 de avaliação. E para iniciar esse tutorial, lembrei-me de uma frase de uma postagem recebida ultimamente em que dizia que a vida é do jeito que a gente pinta. E para entendermos esse tutorial, vamos nos utilizar aqui de uma ferramenta que é a ferramenta que vai fazer a gente dar vida à nossa criatividade aqui na prancheta de trabalho. É a ferramenta pincel. A ferramenta pincel ela é representada através desse ícone em forma de um pincel que fica aqui na barra lateral esquerda da caixa de ferramentas do Adobe Illustrator. Diferente de algumas que aqui aparecem, ela não tem o pontinho preto aqui no canto inferior, então nessa caixa seletiva eu só disponho desta ferramenta para poder acioná-la. Quando eu clico com o botão esquerdo, o meu cursor se transforma num pequeno pincel com o símbolo de X à direita. Isso quer dizer que eu posso utilizar já a ferramenta para pintar aqui na minha área de trabalho. Então, para eu usar a ferramenta, basta que eu segure o botão esquerdo do mouse, puxe e faça o procedimento de pintura aqui na minha área de trabalho. Na parte superior estão algumas propriedades na barra de propriedades que me permitirão alterar as características referentes ao tipo de pincelada que darei aqui na minha área de trabalho. A primeira caixinha que aqui aparece, que eu estou apontando, ela é a caixa seletiva de contorno que nos permite mudar a cor do nosso traçado aí na área de trabalho. É a cor do nosso pincel, quando nós fazemos a arte na área da prancheta. Então, se eu clico aqui no vermelho, quando eu usar a ferramenta com o botão esquerdo aqui clicando, eu vou fazer um traçado na cor vermelha. Se eu selecionar aqui nessa caixa a cor verde, eu faço um traçado na cor verde aqui na minha área de trabalho. Seguindo ainda a linha de entendimento da caixa de propriedades, eu tenho aqui uma opção chamada traçado, ou stroke, né? Essa caixa aqui seletiva, quando eu clico sobre ela, eu tenho a opção de definir a espessura do traçado que farei aí na prancheta de trabalho. Quanto menor, mais fino será o traçado. Quanto maior, mais grossa será a pintura aí na minha área. Então, se eu clico aqui um valor maior, quando eu clicar aqui na área com o pincel para fazer o procedimento de pintura, repare que a linha do traçado é uma linha que tem uma grossura maior do que aquela que eu apliquei aqui anteriormente. Isso em decorrência dessa ação que eu fiz aqui através dessa caixa. Quanto menor, mais fino, quanto maior, mais grosso o pincel. Aqui eu tenho o painel, que é o perfil de largura variável. Quando eu clico sobre essa caixa, eu tenho como definir que tipo de perfil eu quero usar no meu pincel. Posso usar qualquer um desses elementos que aqui se constitui clicando com o botão esquerdo do mouse sobre. Essa segunda caixa seletiva é a caixa de maior importância, porque através dela é que eu tenho um informativo dos tipos de pincéis disponíveis que eu posso aplicar aqui na área. Então, se eu clicar sobre esse aqui, eu faço esses traçados que vocês já estão vendo aí. Se eu clicar sobre esse outro pincel que aqui aparece, tipo esse cinza escuro pena, definido aqui na minha caixa, quando eu for fazer a pintura aqui na minha área de trabalho, repare que o tipo de pincelada aplicado é bem diferente dessa pincelada que eu fiz aqui na parte superior. Então é através da definição de pincel que eu vou utilizar um pincel para poder aplicar um efeito na minha pintura aqui na área de trabalho. Assim como eu posso acioná-la aqui através dessa barra de propriedade, eu tenho também, como aqui na barra lateral esquerda, nesse ícone que aqui aparece, clicando com o botão esquerdo, acionar o painel, que é o painel de pincéis. Quando eu clico sobre o mesmo, repare, vou esticar essa janela aqui para ficar maior, que eu tenho uma gama de pincéis aqui disponíveis. Para eu adicionar novos tipos de pincéis aqui nessa caixa de pincel, aqui na parte inferior esquerda, eu tenho um menu de biblioteca de pincéis que, clicando com o botão esquerdo, eu abro uma caixinha com uma coletânea de tipo de pincéis que eu posso acionar. Quando eu clico sobre qualquer uma dessas coletâneas, eu tenho submenus com coleções de pincéis específicos que eu posso escolher. Se eu usar esse aqui, digamos, lápis carvão giz artístico, quando eu clico com o botão esquerdo, repare que abre-se uma nova caixinha com essa coletânea de pincéis disponíveis através desse menu de biblioteca que aparece aqui na parte inferior. Então eu posso escolher qualquer um desses pincéis para aplicar o efeito na minha área de trabalho. Vou mudar a cor aqui, botar uma cor vermelha.
e vou escolher esse pincel. Quando eu clico sobre, quando eu der a pincelada, automaticamente o efeito desse pincel será procedido aqui na minha área de trabalho. Para eu adicionar esses pincéis para minha caixa de pincel, para que ela fique ativa sempre quando eu precisar usar, repare que tem uma mãozinha, quando eu encosto o cursor dentro da caixa, que eu, clicando com o botão esquerdo do mouse e segurando, eu posso arrastar o pincel que eu quero trabalhar para a minha caixa de pincéis ativos. Repare que ele passa a fazer parte, né, dos pincéis disponíveis para eu utilizar de imediato. Se eu quiser definir um outro tipo de pincel, novamente eu venho aqui no menu de bibliotecas, escolho um outro tipo aqui, por exemplo, agora um decorativo. Vou botar aqui dispersão decorativa, vou escolher essa coletânea, clico, abre-se a caixinha de pincéis de dispersão decorativa. Escolho um tipo de pincel desse aqui qualquer, olha, seguro, com o botão esquerdo, a mãozinha aparece, eu puxo para minha caixa de pincéis e ele passa a estar ativo, repare bem aqui, na minha caixa de pincéis. Então, quando eu quiser usar a ferramenta, sempre que eu abrir essa caixa de pincéis, aparecerá esse pincel disponível para eu utilizar. Clicando sobre ele, quando eu for dar o traçado da pintura, olha o efeito que ele vai fazer. O efeito baseado naquele pincel que eu defini através do menu que se encontra aqui na parte inferior da caixa de pincéis. Ok? Eu posso fechá-la com essas duas setinhas aqui e posso usá-lo de forma mais rápida também clicando na parte superior através daqui da barra de propriedades, definição de pincel. Bem, temos aqui uma outra opção que se chama opacity ou opacidade. A opacidade, ela nos permite torná-la opaca enquanto estivermos fazendo a ação aí embaixo. Exemplo, eu estou com um percentual de 100%, isso me permite eu utilizar uma cor forte. Então, quando eu uso um pincel, vou usar aqui aquele pincel, o primeiro, que é esse pontinho que está aqui, e vou utilizar 3 pontos aqui como a espessura do meu traçado. Quando eu for aplicar a ferramenta de pintura, eu vou escolher uma outra cor aqui, a cor amarela, que eu quiser passar uma pintura aqui em cima dessa linha, repare que eu pinto, a minha cor amarela é bem ativa. Quando eu largo um pincel, repare que o meu amarelo está por cima do verde e eu não tenho condições de perceber o verde por baixo. Quando eu uso a opção Opacity com um valor menor, eu ponho aqui em 50%, no momento que eu faço o traçado da pintura sobre esse pincel verde, olha o que é que acontece. Eu vou segurar, arrastar e vou largar. Quando eu largar, repare que a pintura amarela está aqui, porém eu percebo a cor verde sobressaindo também na parte de trás. Então, é o que me dá transparência durante o meu processo de pintura ou não. Quanto menor, mais transparente, quanto maior, menos transparente a pintura. Eu posso selecionar com a ferramenta de seleção todos essas pinceladas que eu dei aqui na minha área. Se você tiver atenção, vai perceber que cada pincelada que eu apliquei aqui é representada por linhas vetoriais, curvas, né, e pontos de âncoras, como vocês podem perceber aqui. Isso quer dizer que quando eu utilizo a ferramenta de seleção direta, quando eu clico sobre qualquer pontinho desse aqui, da pintura aplicada, surgem os braços, e esses braços, quando eu seguro com o botão esquerdo e aciono, eu posso dar outras deformações junto aos traçados que eu apliquei. Portanto, a nossa pintura é uma pintura vetorial. Quando eu seleciono todos esses objetos aqui, que eu uso a ferramenta de seleção para diminuir, eu vou manter a mesma qualidade quando eu diminuo a imagem ou quando eu amplio a imagem. Os vetores me permitem fazer isso. Quando eu seleciono a ferramenta de seleção direta, eu tenho como clicar nos seus pontos de âncora e fazer as deformidades que forem necessárias para aplicar efeitos diversificados na pintura que eu realizei aqui na área de trabalho. Então a criatividade vai depender de cada um para fazer os efeitos necessários. Vou selecionar e apagar os traçados a partir daqui. Já vimos o quê? Que as propriedades que são responsáveis pela alteração das características dos nossos traços de pintura na área de trabalho. Vimos também que eu posso utilizar a caixinha
que é a paleta de cores, para ver os pincéis já definidos e, através dessa caixa de biblioteca de pincéis, clicar sobre a mesma e selecionar coletâneas, né? Para que existam submenus com a diversidade de coletâneas que eu posso adicionar à minha caixa e trabalhar com esses pincéis específicos. Eu também posso criar os meus próprios pincéis sem precisar da coletânea. Exemplo, criarei uma forma qualquer aqui na minha área de trabalho. Então, com a caneta Pen Tool, ou a letra P, eu seleciono a mesma, vou traçar uma forma qualquer aqui na minha área. Então vou dando um cliquezinho aqui com o botão esquerdo para criar uma forma qualquer, ó. Pode ser qualquer forma. Vou fechar. Repare que eu ainda não tenho uma cor de preenchimento. Eu vou selecionar com a ferramenta de seleção a forma que eu criei. Vou aqui nessa parte inferior, clicar o X para colocar o preenchimento na frente. Vou clicar aqui para abrir o menu de paleta de cores e vou dar uma cor a essa forma que eu criei. A cor vermelha é suficiente para mim. Vou agora alterar a cor do contorno dessa forma que eu criei. Então vou usar aqui o contorno preto. Então clico aqui e vou aumentar a espessura do contorno para 3. Vou clicar fora, repare que eu criei uma forma nesse sentido aqui na minha área de trabalho. Vou selecionar, vou abrir a ferramenta de pincéis. Repare que eu abri a paleta de pincéis. Vou aqui com minha ferramenta de seleção diminuir a dimensão dessa forma que eu criei. Com ela pronta, quanto menor, melhor, tá? Senão o pincel se torna muito grosso. Repare que diminui bem a forma. Vou segurar com o botão esquerdo com a ferramenta de seleção e vou puxá-la para dentro aqui da minha caixa de pincéis. No momento que eu faço isso, surge um painel me permitindo escolher que tipo de pincel eu quero criar. Aparece o pincel caligráfico, pincel de dispersão, pincel artístico, pincel de cerdas e pincel padrão. Repare que as opções acesas é a de pincel de dispersão, pincel artístico e pincel padrão. Então eu posso utilizar com essa forma 3 meios de criar 3 tipos distintos de pincel. Então, o pincel de dispersão, quando eu der o OK aqui, selecionar, ele vai me abrir uma janela para eu fazer uma diversidade de alterações para criar esse pincel. Eu não farei nenhuma por enquanto, darei um OK. Repare que esta forma que eu fiz aqui surgiu como se fosse um pincel aqui na minha barra de pincéis. Vou agora mudar a cor daqui de dentro para diferenciar um pouco. Aliás, não, vou manter na mesma cor, para vocês perceberem melhor a diferença. Novamente, mesmo tendo esse pincel aqui, eu vou criar outro pincel através desta mesma forma. Então, seguro a forma criada, novamente jogo na caixa de pincéis. E, em vez de pincel de dispersão, como eu fiz na primeira vez, eu vou criar um pincel artístico. Então, escolho essa opção aqui de baixo. Dou um OK. Surge uma caixa com recursos diferentes, repare, posso alterá-los ou não. Vou manter da forma que está e vou dar um OK. Repare que com aquela forma que eu criei aqui na minha caixa de pincéis, olha, um pincel artístico, diferente do pincel de dispersão que eu criei inicialmente, com a mesma forma que eu apliquei aqui na área. Novamente, vou puxar a forma que eu criei para a caixa de pincéis. Novamente se abre a opção de criar um novo tipo de pincel. Vou agora dessa vez botar um pincel padrão. O pincel padrão ele permite eu fazer a repetitividade, né, da minha forma que eu criei. Então quando eu der um OK aqui, repare que novamente aparece o pincel aqui, tá? Eu posso criar algumas situações aqui para ele. Vou somente manter a mesma aparência que eu fiz para facilitar o seu entendimento. Dou um OK e repare que ele criou um pincel nesse sentido aqui. Bem, vou apagar minha forma da área com a tecla Delete, selecionando a forma, Delete, não tenho mais ela aqui. Então agora, quando eu quiser dar uma pincelada qualquer aqui na minha área de trabalho, usando o pincel, se eu escolher esses pincéis que eu mesmo criei, repare, o primeiro, se eu usar a ferramenta pincel e escolher essa opção, quando eu der um clique aqui, ó, já criei, ó, tá vendo?
No momento que eu vou dando o clique com o botão esquerdo, eu vou fazendo aquela pincelada de acordo com a forma que eu criei. Se eu for usar o pincel artístico, clico sobre ele, quando eu der a pincelada, ó, eu faço uma pincelada baseada naquela forma que eu criei também com esse elemento aqui. E se eu for usar o pincel padrão, que foi o último, quando eu clicar, olha o que acontece. Na hora que eu der o traçado, ó, eu faço como se fosse uma corrente daquela forma que eu criei. Então, da mesma forma que eu posso aqui, nessas coletâneas, escolher esses pincéis já pré-definidos, eu também posso usar a minha criatividade para criar os meus próprios pincéis e usar a minha arte aqui para fazer a vida bem colorida. Então, até o próximo tutorial. Um grande abraço.